A paz do Senhor Jesus, é uma alegria nós estarmos aqui para falarmos de mais uma aula para as classes, pensando também dos nossos irmãos da acessibilidade, crianças, intermediários e adolescentes. Nós vamos falar da aula 1 do mês de março, a primeira aula do mês de março. Eu estou usando o nível 2, com esse recurso que eu vou trazer aqui para os irmãos, tá? Falar um pouquinho dele já. Uma pergunta que chegou foi, o nível 5, o nível 2, por exemplo, eu posso usar para qual idade? E não há uma idade direcionada, na verdade é pensando quem é essa criança. Quando nós já conhecemos as classes, eu sei aquela criança do tempo de atenção, de concentração, da forma de comunicação, e aí eu posso pensar em um dos níveis e nós podemos modificar. Exemplo, esta aula, por exemplo, estou usando o nível 2. A aula do próximo domingo eu poderia usar o nível 3 ou até o nível 1, depende inclusive da aula mais extensa, talvez eu conhecendo a criança eu saiba, então ela se beneficiará melhor de uma aula do nível 1, do nível 3, tá? Por quê? É pensando no tempo de concentração e forma de comunicação. A aula é a mesma, o objetivo da aula é um só, porém, alguns elementos dessa aula, às vezes nós vamos resumir um pouco mais, né? Direcionar já para o objetivo da aula, pensando nesse tempo de concentração. Exemplo, a aula de hoje, o objetivo é falar que o objetivo central para todas as classes é falar que a igreja, nós somos corpo de Cristo e você precisa fazer parte deste corpo, o corpo que está preparado para o arrebatamento. Qual é a aula? É sobre Pedro, que fala que Pedro foi preso, mas a igreja, como corpo, fazia contínua oração por ele. Então, dependendo do nível que nós formos utilizar, o nível 5, por exemplo, vai falar Pedro foi preso, a igreja orava, Pedro foi solto. Nós devemos orar, fazer parte desse corpo. Está mais direcionada. Se você pegar o nível 1, já vai falar do corpo, ele já vai trazendo essa comparação, a aula um pouco maior, um pouco mais extensa, mas o objetivo é um só. Em relação ao recurso, lembrando que este recurso ele vem sempre aí a partir do material que é disponibilizado do presbitério, então nós temos os materiais para as classes, os materiais também que são flexibilizados, ou seja, adaptados para as crianças da acessibilidade. Às vezes nós precisamos de um material mais concreto, às vezes essa criança é uma criança que já lê, então atividades que tenham letras, que tenham números, talvez chame mais a atenção também dessa criança. Aqui nós podemos compor de duas formas, com o material das classes e já esse material. O que tem aqui? Né? Aqui é algo muito simples, né? Poderia ser caixinhas, outras coisas, mas aqui são, sabe aquelas forminhas de picolé, né? Aqui tem um trecho da aula flexibilizada, tá bom? E aqui tem a resposta. Vamos lá. O que está aqui dentro de todas? O objetivo da aula. Então, sempre que nós vamos pensar em um recurso, seja ele concreto, que nós chamamos de 3D, né? Ou 2D, que é impresso. É ali no slide. Não importa se 3D, 2D, é sempre importante nós pensarmos, que recurso eu vou usar? O objetivo da aula. Qual o objetivo da aula? É esse o recurso que eu vou utilizar. Então, exemplo, aqui é para falar sobre o corpo, sobre oração, como fazer parte do corpo. Então, o que nós vamos focar aqui nos materiais, então, é este objetivo, certo? Então, em todos os materiais aqui, ele tem uma cena da aula, por exemplo, aqui Pedro foi preso, né? Mas o que a igreja fazia? Algo importante aqui, deixar a criança pegar. Pra gente é bem fácil pegar, né? Pra criança não, principalmente porque isso aqui é pequeno, né? Nós estamos pensando numa sala com poucas crianças, um número mais numeroso aí, uma sala numerosa precisa de materiais maiores visualmente, né? Mas a criança pegar
abrir, retirar, ela precisa de uma coordenação, inclusive motora, para isso, né? Então, tenha paciência, deixe que ela ali utilize, né? Procure um material visualmente, abra, né? Tire ali a informação que é a resposta. Inclusive, aqui nós temos também isso, tá? A pergunta, e essa criança que ela se comunica oralmente, ela pode responder, né, ali pelo microfone. Essa criança que ainda não se comunica oralmente, nós podemos, né, ter esse recurso que ela tem aqui. A professora faz a pergunta e ela retira a resposta de dentro de uma garrafa, uma caixinha, ou como nós temos aqui essas forminhas, né? Que foi o que eu tinha de forma mais acessível aqui também para trazer, e pensando em aulas que você está mais próximo da criança, esse material funciona bem. Bom, vamos para um trechinho da aula, não vamos trabalhar a aula toda aqui, isso cada professora, né, junto ali com a igreja no corpo, vai buscar como trazer para a sua classe, mas trazer um trecho pensando na aplicação do material. Vamos lá? Então, olha só. Pedro era um servo do Senhor. Pedro, ele falava do amor de Jesus e por isso, sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro foi preso. E a igreja? E o corpo de Cristo? O que será que eles fizeram? Vamos ver? Tá aqui dentro a resposta. A gente entrega para a criança, deixa a criança retirar. Ó, deixa eu ver o que foi. A igreja fazia o quê? A igreja orava. Ela orava por Pedro. Ela buscava ao Senhor. Ela fazia contínua oração por Pedro. E sabe o que aconteceu? O Senhor respondeu à oração da igreja, porque o Senhor, ele ouve a oração do corpo da igreja. Pedro foi solto. E sabe para onde que Pedro foi? Ele saiu dali, as correntes caíram e ele, de uma forma maravilhosa, foi solto pela bênção do Senhor. Isso mesmo, o Senhor enviou o seu anjo ali. Mas, olha só, para onde será que Pedro foi? Será que foi para casa dele? Será que ele foi comer alguma coisa? Não, vamos ver o que Pedro fez? Está aqui dentro também a resposta. Olha só, Pedro foi encontrar a igreja, os irmãos que estavam orando por ele. Que bênção, glória a Deus. Ele foi ali no corpo, na igreja, junto com os irmãos. Sabia que você também, às vezes quando nós estamos, tristes, temos algum problema, estamos doentes, preocupados, acontece alguma coisa que nos deixa triste. Sabe o que nós podemos fazer? Tem a resposta aqui dentro. Você quer tirar? Vamos ver o que nós podemos fazer. O que essas crianças aqui estão fazendo? Elas estão, olha só, estão orando. Isso mesmo, você pode orar ao Senhor. Você pode pedir oração no corpo. Lembra? Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós podemos orar ao Senhor. E o Senhor, ele ouve a nossa oração. E você sabia que a igreja fiel, o corpo de Cristo, precisa estar preparado? Você precisa estar preparado. Sabe para o que vai acontecer brevemente? O arrebatamento da igreja. E para isso nós devemos estar como? Como nós devemos estar? Em comunhão, firmes em oração. Glórias a Deus, isso mesmo, nós devemos estar juntos em oração, orando ao Senhor, assim como a igreja ali estava orando por Pedro, e Pedro recebeu uma grande bênção da parte do Senhor. Vamos ver a pergunta? A pergunta para as classes diz o seguinte: o que a igreja fez quando Pedro estava na prisão? O que a igreja fez? Qual é a resposta? A resposta está aqui dentro. Vamos ver qual é a resposta? O que a igreja está fazendo aqui? Quem sabe? Orando. Glória a Deus. A igreja está orando. E você também pode orar. Você faz parte do corpo de Cristo. Esse corpo que será arrebatado. Glórias a Deus. Amém? Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.